Opa, e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alê e bora comentar o quarto episódio de Hexatomb, ou melhor, o incrível quarto episódio de Hexatomb. Mano, eu ainda tô muito no hype, muito mesmo, já são quase 2 da manhã aqui, eu esperei a poeira baixar um pouco, fiz algumas edições pra preparar o vídeo, não sei se eu vou comentar tudo aqui, tá? Aconteceu muita coisa nesse episódio, foi um episódio mais longo do que os outros estavam sendo, né? E valeu muito a pena, simplesmente tudo muito incrível, cara, já quero comentar isso de cara. Eu tô simplesmente apaixonado por essa história, eu tô totalmente entretido nesses personagens, cinema, simplesmente cinema. Mas antes de começar o vídeo de fato, você já sabe, né, que eu tenho que pedir alguns pedágios aqui no começo, mas calma, dessa vez eu não vou enrolar muito. Eu só quero pedir uma coisa pra vocês. Como vocês vêm percebendo, e eu venho falando em alguns vídeos, o canal é totalmente novo, e mesmo assim eu já consegui ganhar algumas boas views. Só que, apesar de ficar muito agradecido com as views de vocês, sério, de coração mesmo, muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando. Na verdade, eu tô precisando que vocês se inscrevam no canal, porque muita gente tá assistindo e pouca gente tá se inscrevendo no canal. Eu sei que vocês estão curtindo esse conteúdo, senão esse tanto de view não tava aqui, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, pra quando sair mais vídeos você ficar por dentro. Esse canal aqui, como eu disse, é novo, mas é pra gente falar de fã pra fã de Ordem Paranormal, dessa obra incrível que eu e você amamos. Então, por enquanto, só quero pedir pra você se inscrever no canal, beleza? Pô, desculpa só estar interrompendo aqui rapidinho, é que, cara, eu nunca falo isso, tá ligado? Eu acabo esquecendo sempre, eu tento colocar agora nas thumbs e tal, mas vou deixar aqui avisado rapidinho que, obviamente, esse vídeo tem spoilers de Hexatomb. Se você ainda não assistiu o episódio, cara, espera o episódio sair terça-feira pra você poder vir aqui. Como eu disse, se inscreve, ativa as notificações, e aí quando você terminar, né, vai estar lá a notificação. Quando você assistir o episódio na terça-feira, você volta aqui e vai conseguir assistir, beleza? Tamo junto. E é isso, fiquem com o vídeo. Bom, como eu já disse aí no começo, cara, esse episódio aconteceu muita coisa. Eu provavelmente vou esquecer, e olha que eu anotei bastante coisa, né? Coisas que eu achei interessantes. Algumas delas eu acho que eu vou deixar para ao longo da semana pra gente desenvolver, como por exemplo, a motivação dos personagens, né? Que foi algo que eu já tinha debatido num vídeo anterior, mas eu acho que ainda vale muito, e principalmente nesse vídeo teve muita coisa acontecendo, muita coisa foi falada sobre eles, e eu acho bem interessante. Acho que eu vou só passar por cima. Mas vamos começar do começo. Logo lá no começo, o nosso queridinho Pomba, né? Ele explica pra gente aí o que aconteceu lá do massacre do grupo dele, dos pássaros e tudo mais. E ele explica, né, que o grupo dele tinha informações sobre os outros grupos. E aí, no meio daquela conversa e discussão e tal, os nossos agentes aqui que estão no corpo dos Killers, eles acabam revelando mais uma vez pro Henry que eles são da Ordem. O Henry escuta isso e se inicia uma grande discussão. Numa hora o Henry até dá um fecho lá no Jai, né, falando, tipo assim, pelo menos esse corpo é meu, ou alguma coisa assim, tá ligado? Eu achei muito interessante esse começo, que já começou numa grande discussão, mas foi desenvolvendo bacana ali pro resto do episódio, né? E ainda ali naquele papo, naquele começo, o Henry acaba falando do Senhor Veríssimo, né? Quando ele tá falando da Ordem, e com isso ele acaba atingindo o labirinto fica muito mal. Parece que ele tem aí alguma questão com o Senhor Veríssimo, só que tem uma dualidade ali, né, aparentemente. Por um lado, se o Killer, Labirinto, parece que não se dá muito bem com o Senhor Veríssimo, por algum motivo, parece que mataram a família dele ou algo assim. Por outro lado, o agente da Ordem no corpo parece que se dá bem de alguma forma. Eu não entendi ainda direito o que é memória do Killer e o que é memória do agente da Ordem. Eu não sei se naquele momento ali aquela bifurcação foi só algo tipo a sua mente pregando uma peça, ou se de fato são duas motivações diferentes, né? Desse Killer, que é o corpo ali, o Labirinto, que praticamente aí teve sua família dizimada pela Ordem naquela época que o Senhor Veríssimo adorava matar geral, ou se na verdade, né, o agente da Ordem ali foi salvo, ou se na verdade é tudo junto e misturado, e na verdade, enfim, eu não sei, fiquei tão confuso quanto o Labirinto, também fiquei meio que passando mal ali tentando entender e captar as informações. Mas no meio dessa conversa, o Henry acaba dando a entender que ele conhece a Agatha de alguma forma, e isso me deixou bem encucado. Será que o Sabbath deixou passar? Será que o Henry tem algum passado aí que ele encontrou a Agatha, ou ele sabe da Agatha de alguma forma, por causa do Álvaro Augusto, enfim, Escola Nostradamus, né? Tem essas referências aí da primeira temporada, né? Quem sabe? Ou se só, sei lá, o Henry sabe bastante da Ordem e ele estava investigando a Ordem. Não sei. Só sei que eu fiquei bem encucado com essa informação e achei bem interessante esse bate-papo inicial deles ali. E ali no meio dessa discussão e tal, enquanto o Jai tá ali dando uma apertadinha no Henry pra saber mais da Ordem, o que ele conhece, o Senhor Veríssimo, etc, não sei o que, a Kemi acaba puxando o Jai ali
para um cantinho para elas conversarem, e o Jai acaba revelando que ele tem sim uma motivação mais nobre, vamos dizer assim, apesar de todo aquele papo dos outros episódios e do outro vídeo e tal, e é pela relação que o Jai tem com o Pomo durante todo esse episódio, a gente percebe que, de fato, a Jai parece que não é assim, totalmente egoísta e etc, eu só luto por mim e tal. Não, pelo menos parece que ela parou pra ouvir o que a Aguiar disse no episódio passado e de fato tem uma motivação ali. Tem um resquício de querer salvar as pessoas e tudo mais. Bem interessante essa parte, porque dá mais um gostinho pra gente dos personagens, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer no Hexatomb, já tinha falado isso nos vídeos passados, que é essas migalhas de informação, né? Como a gente viu durante esse episódio, vocês vão saber lá pra frente. Quer dizer, vocês já sabem, né? Vocês já assistiram, porra. Mas enfim. E aí, enquanto eles estão falando isso, o Henry tá lá discutindo com eles, o Henry começa a zombar da Ordem ali, né? Falando, tipo assim, por que vocês toparam essa missão? Por que a Ordem colocou vocês aqui, tá ligado? Tipo, a Ordem não é toda boazinha, por que vocês estão aqui? E aí, nesse momento também, o Aguiar começa a revelar algumas coisas interessantes. Nesse momento ali, o Aguiar e o Labirinto são puxados pra ter uma conversa, e o Aguiar começa a se questionar que, cara, tudo que eu vivi antes daqui não foi diferente dessa missão. Se eu topei estar nessa missão, eu passei por coisas ou muito parecidas ou piores, tá ligado? Ele chega a uma conclusão dessa. E o Labirinto acaba revelando ali que o nome Veríssimo bateu com um peso muito forte na cabeça dele. E revela que, aparentemente, ele matou toda a família ou amigos dele, tá ligado? Mas é como eu disse, não dá pra saber se tá falando do personagem Labirinto Killer ou se tá falando do agente da Ordem dentro do labirinto, né? Fica essa confusão aí momentânea. O Aguiar revela ali que ele era muito jovem quando ele passou por algum tipo de trauma e tal. Eu acho que é o agente que tá falando ali nesse momento. E que a sensação dele é que a Ordem chegou muito tarde, né? Muito tarde pra impedir o que tinha pra acontecer e tal, ou sei lá, né? E agora, nesse momento, eu acho que eu tô ficando cada vez mais inclinado a achar que não são agentes que a gente conhece da Ordem, tá ligado? Pode ter ali sim um ou outro e tal, mas eu também já tô meio cansado de querer ficar teorizando quem pode ser assim nesse sentido, tá ligado? Eu tô começando a me entregar pra teoria de que são personagens novos desses players, tá ligado? Tem um personagem novo da Magia, um personagem novo da própria Bia e etc. E de todos os outros novatos, tá ligado? Então, o próprio Abelha que tem, o Dominique, mas eu acho que nesse caso aqui ele tá de fato interpretando esse agente da Ordem, se a gente for ver esse agente da Ordem em algum momento, é um personagem totalmente novo, tá ligado? Como eu já venho dizendo aqui, né, não vou me prolongar muito, essa conversa foi bem interessante, mas acho que eu vou deixar pra falar mais dela, entrar mais a fundo, fazer aquelas análises que eu gosto de fazer e tal, questionamentos mais do psicológico desses personagens pra outro vídeo, né? Vamos dar uma avançada e a gente acaba descobrindo ali que os couraças, né, a galera ali do que eu chamava de Mad Max, que tem a galera que fala espanhol, eles na verdade usam aquelas armaduras e tal, a gente já meio que sabia disso, né? Não era tão difícil de presumir, mas que aquilo ali, assim como as máscaras do Killers, tem uma intenção, né? Então a armadura deles acaba dando ali aquele poder a mais e ao mesmo tempo certos pensamentos que fazem eles agir de uma forma mais psicótica, vamos dizer assim, como próprios psicoleiros, como a gente já vinha imaginando também. No meio disso, enquanto o Pumba tá dando ali mais informações e tal, fala do sacrifício dele, que na hora eu só pensei na mãe da Amelie, tá ligado? Nem acho que seja não, só tô falando que pela descrição que o mestre deu ali me fez muito pensar que era ela, tá ligado? E aí ele tá falando do mapa e tal, que o mapa é a própria coroa de espinho e tal, que o formato é esse e aquilo, fala do banco, fala muita coisa, não vou me aprofundar, mas aí acaba revelando ali pra gente o nome que eles vão usar de equipe, né? Porque eles veem que todas as equipes têm um nome. E aí eles passam a se chamar de mascarados, tá ligado? O que pro universo de Ordem é algo até meio irônico, né? Mas dessa vez tem a ver somente com o fato deles terem as suas máscaras, as intenções assassinas e tal. Eles tinham os nomes de assassinos, mas como eles são agentes da Ordem, eles falaram, não, vamos falar da máscara, vamos fazer essa lembrança, vamos remeter a máscara, tá ligado? E eu achei bem interessante, achei da hora eles escolherem esse nome. Como eu disse, bem irônico, né, pro universo de Ordem. Só um parênteses aqui bem importante. Quando o episódio começou, fiquei prestando atenção naqueles microfones condensadores, tá ligado? Pra você que não entende direito, você não é obrigado, ele já usa um microfone labial, né, que é aquele que vem da orelha e vai até o lado da boca deles e tal. Mas tem aquele outro microfone que você está acostumado a ver provavelmente em podcast, microfone condensador que também se usa em estúdio de gravação. E aquele microfone, de fato, se você isolar o áudio ali ao redor e captar o áudio muito bem, dá para usar em diversas coisas, tá ligado? Dublagem, etc. E mais pra frente, quando o Dalmo e a Kemi estão caminhando e tal, pra explorar e descobrir as coisas, a cena do Dalmo caindo a gente percebe para que são aqueles microfones. São para usar em cenas onde o próprio áudio dos players na mesa vai encaixar perfeitamente com a cena, porque aquele microfone
microfone vai captar melhor o áudio. Melhor do que o microfone labial, que acaba sendo meio abafado às vezes e tal. Tem uma cuspidinha, uma batidinha ou outra no som e tal, e fica meio ruim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir algo meio assim. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas com o microfone condensador isso não acontece, então as cenas com os áudios ficam melhores, tá ligado? Então, isso é bem interessante, tá ligado? O nível de produção do Warden cada vez mais subindo. Outra coisa que eu não comentei no início do episódio, teve aquele aviso de classificação indicativa, que a gente entende mais depois o porquê, né? Mas desde o início da temporada eu sempre já vinha falando que tinha temas sugestivos, gore e tal, e que os patrocinadores não quiserem embarcar dessa vez, né? Tá praticamente tudo saindo do bolso dele, né? Então, ainda assim o nível de produção tá muito alto mesmo, ele tendo que tirar dinheiro do bolso dele, tá ligado? Então, pô, cara, simplesmente incrível, né? Eu sempre abro esse espaço para agradecer a equipe e tal, a gente viu várias artes aí, cara, coisa de outro mundo. Eu baixando as artes só ficava, caramba, cara, que loucura, isso é um RPG de mesa, mano, como assim? Não tem algo, eu poderia dizer que não tem algo no Brasil assim, mas não tem algo no mundo assim. Não, vou falar baixinho aqui, a gente, enquanto comunidade brasileira, devia estar se orgulhando cada vez mais, porque não só o Warden, várias produções, tá ligado? Eu sei que tem muito esse espírito de vira-lata, de achar que a gente tá sempre bem atrasado e tal, mas olha o nível de produção dessa parada, mano. Eu sei que tem gente que não gosta do tema e tudo mais, e beleza, eu sou nerd, gosto dessas paradas, gosto do tema. Ordem me fez conhecer e me apaixonar pelo tema de investigação, terror, suspense, coisa que eu confesso que até hoje eu não consigo ver muito em outras mídias, mas Ordem me abriu mais a mente pra isso. E, cara, e olha só o que a gente tem de nível de produção. Quando saiu os bastidores, né? A Bagi tava gravando, se eu não me engano. Quando ela lançar isso, meu amigo, é coisa de outro mundo. Simplesmente um projeto incrível com criadores de conteúdo que não tem nada a perder pra nenhum outro tipo de criador de conteúdo. Eu não tô aqui pra dizer que ninguém é melhor que ninguém, mas simplesmente pagar um pau pra essa equipe incrível do Ordem. Artistas, trilha sonora, gravação lá no estúdio, todo o rolê do estúdio, que tem gente que trabalha lá na hora, os próprios roteiristas, enfim, gente pra caramba, o Matt comandando o tabletop, os próprios desenvolvedores do tabletop agora do Ordem, cara. Olha que loucura, tá ligado? Estamos no 4º episódio e eu ainda tô falando disso porque simplesmente tá coisa de outro mundo. Não tem como deixar passar batida, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar. Ah, antes, rapidinho, queria pedir pra você deixar um like, né, meu amigo? Você acha que eu não vou pedir pra você deixar um like? Desce aí o vídeo, confere se você deixou seu like mesmo. Pra quem tá assistindo no PC, nem precisa sair da tela cheia, é só apertar já direto na tela. Pra quem tá assistindo na TV, só apertar o botãozinho pra cima da sua TV, vai aparecer o botão de like. Deixa seu like que, dando like, você me ajuda a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, mais fãs de Ordem Paranormal. E aí, você me ajuda a continuar cobrindo não só o Hexatomb, tudo de Ordem Paranormal que eu pretendo fazer com esse canal, beleza? Tamo junto. Mas dando continuidade, o Dalma e a Kemi acaba chegando lá na base do Giovanni, né? Eles têm uma conversa lá, o Mosto fica bastante irritado com a presença do Colosso, que é o Dalmo, mas eles trocam ali informações, a gente conhece o coach de investimento, que provavelmente é concorrente do Jai, né, que dá um shadezinho ali no Jai, é bem chato, diga-se de passagem, meu Deus do céu, queria dar um soco na cara daquele cara, sendo que eu nem tava jogando na mesa, né, mas rola as informações ali interessantes sobre o sacrifício tem que ser morto só durante a noite, etc, ele passa informações do Psicoleiras e tudo mais, diz que eles são provavelmente mais fracos que os mascarados, né, que é a nossa equipe agora, eu posso dizer assim, e os mascarados com certeza são menos fortes que os couraçados, né? É difícil, eu quero chamar eles de encouraçados o tempo todo, mas enfim. A galera da armadura. E dá essas informações e aí o Dalma e a Kemi decidem seguir adiante pra conversar com os psicoleiras lá no circo. E não tem nada a ver com o circo do diabo. Basicamente é isso. É outra parada, é outra fita. Mas vamos pro próximo tópico. Enquanto a Kemi e o Dalmo estão lá indo em direção ao circo para conversar com os psicoleiras, a gente volta ali para a visão do Aguiar e do Henry, né? Vai para a visão deles e vê a Cindy dos psicoleiras, simplesmente a mais fantástica, a melhor de todas. Ah, Lê, não sei o que, só uma NPC. Mano, foda-se, ela é simplesmente incrível, não sei o que. Cala a boca, ela é foda. Enfim, com o seu baixo ou sua guitarra, que ao mesmo tempo é uma porra de uma metralhadora, disparando diversos tiros na galera de armadura, nos couraçados, né? E aí tá lá o mano que a gente descobre que é o Chispa, né? Que tem a moto dele, que tem uma puta de uma lança na ponta e etc. Que matou o nosso querido Tarrafa. Acho que se mostra ser um cara bem interessante, né? E, cara, eu simplesmente rachei de rir com o Selbit fazendo referência ao Royer tentando falar português. Curti pra caramba e a gente conhece a Ana, né? Que é lá da equipe dos Couraçados, que é simplesmente uma fofa de pessoa, uma personagem incrível, cara. Eu vi ela por 2 minutos e me apaixonei pelo personagem, assim, no sentido de achar interessante mesmo, tá ligado? Muito foda. Só que o que ela fala ali pra eles, né? Dá algumas informações e tal, na verdade parece ser uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Uma enganaçãozinha, né? Eu acho que ela tava sendo verdadeira, falando das informações, mas
aquele lance de, vem aqui na nossa base, você vai gostar, tem a nossa equipe e tal, não sei o que, né? Porque lá atrás o Pomba já tinha falado pra eles que parece que eles tinham uma espécie de poliamor, não sei o que. Na verdade, acho que é o Giovanni que fala, enfim. A minha memória agora não tá boa, tô gravando isso de bate-pronto. Mas ela dá ali a entender que eles são bem-vindos, tudo mal, que a líder deles é da hora, não sei o que vai gostar dele, mas tem que meio que conquistar ela, enfim. Loucura total. Mas enquanto isso, lá na base dos mascarados, Jai e Labirinto são visitados pelo Cangaceiro, né? O cara simplesmente chegou lá, farmou a aura, falou o que ele tinha pra falar e saiu fora, tá ligado? E outra vez, muito engraçado, sabe, fazendo sotaque, tá ligado? Esse episódio foi bem bacana por conta disso. Cara, basicamente é um episódio todo de diálogo e simplesmente incrível, mano. Isso que é foda. Olha como o Warner tá no nível incrível. Eu passei 5, 6 horas, sei lá quanto tempo foi esse episódio, assistindo a maior parte dele só diálogo, tá ligado? E eu queria mais. Foda-se, tava muito foda. Mas enfim, o Cangaceiro chega lá e fala pra eles, tem esse cara aí, na verdade essa criatura, que é o Kibungo, eu quero matar ela. Eu sou daqui da região, mas eu não tô nem aí pra esse negócio de Hexatome, quero que vocês se fodam. Basicamente ele tava falando isso, tá ligado? Ele tava falando outras palavras, mas ele tava falando isso. Se vocês me ajudar, eu ajudo vocês aí. E é isso. E aí, enquanto ele tá falando isso, propondo lá a parada, né, o Labirinto, né, percebe na hora que ele tá indo embora que ele tem um símbolo de sangue. O Labirinto pergunta se ele é religioso, né, e dá pra deduzir que ele não tá participando da Hexatombe e que, na verdade, ele é da região mesmo, de fato, talvez algum descendente da galera lá de 66, e que ele conhece o paranormal porque ele é aficionado, ou melhor, ele é adorador do Serafim Vermelho, né, o Serafim Escarlate, enfim, aquela criatura lá que faz o símbolo de expansão de domínio de Jujutsu Kaisen, também conhecido como o símbolo de sangue aqui em Ordem Paranormal, e ele tá só lá de boa, vivendo pela região. Dizem, estavam me dizendo, eu não sei, eu devo estar ficando maluco, eu lembro de alguém falando isso talvez no Twitter ou em algum chat, que na verdade ele aparece na abertura na equipe do Giovanni. Talvez isso seja um spoiler da abertura, que na verdade ele vai ser parte da equipe do Giovanni, ou ele é o 5º membro, o 6º membro, enfim, da equipe do Giovanni que não apareceu ainda. Eu não acho, eu acho que ele tá sozinho, tá ligado? Se tiver realmente isso aí na abertura, vocês me falam aí nos comentários, eu não vou parar pra ver agora, já tô gravando isso do bate-pronto, como eu disse. Mas se ele for mesmo, eu acho que ele vai entrar depois, eu acho que ele ainda não é, não. Eu acho que ele só mora por ali mesmo, seguia lá, tal do Serafim Rubro, tem Rubro aí? Enfim, e na verdade ele só quer pegar o Kibungo, porque o Kibungo roubou alguma coisa dele, provavelmente religiosa aí, dessa parada, desse culto dele, que ele adora aí esse ser, né? Enfim, mas eles acabam fazendo um trato, né? De fato, com o Cangaceiro. E, teve toda a polêmica e tal, se seria lampião e tal, não sei o quê, mas foi uma representação que eu gostei bastante, foi bem interessante. Eu não sou nordestino, eu não tenho lugar de fala, como dizem por aí pra falar, né? Sou do norte, na verdade, sou nortista, mas pelo que eu vi, cara, me agradou muito, não vi nada de respeitoso, foi muito foda, tá ligado? Simplesmente, o cara chegou, farmou a hora e foi embora. Se vocês quiserem me ajudar, tamo junto, e é isso aí. Se não me ajudar, tamo junto também. E foi embora e vazou, farmou a hora pra caramba. Depois disso, a gente volta pra Kimi e Dalmo, né? Agora já lá no circo e tal. Tem o negócio dos minigamezinhos ali, que eu me senti num videogame de RPG, tá ligado? Me lembrou muito o Chrono Trigger, né? Já é a segunda vez que eu cito Chrono Trigger aqui. Tem os joguinhos lá do circo e tal. Eles conhecem lá a galera do psicoleiro e tal, propõem pra eles esses desafios. A Kimi simplesmente amassa nos dardos, né? Amassa nos dardos. Depois o Dalmo vai lá e dá o socão lá e quebra a máquina, que aquela máquina ali é referência de Dragon Ball, tá ligado? Os personagens de Dragon Ball dando só um soquinho assim, a máquina explodindo, tá ligado? Mas enfim, foda. E aí, depois, Kimi vai ter, né, vai ler a mão ali com a Lê, né? O personagem Ale, ele simplesmente faz a Kimi ter aquela parada de que o Labirinto teve antes, né? De eu lembrar uma parada que dá um estalo assim e vem uma memória que na verdade é do Killer, né? Então eu também acho que o do Labirinto foi isso, nós não temos certeza. E a Kimi tem uma filha, né? O corpo tem uma filha e ela matou a filha. Eu não entendi essa parte direito. Eu acho que nem a Kimi entendeu direito, mas ela sentiu pra caramba a dor ali, entrou numa brisa pra caramba. A Bia simplesmente amassando, como sempre, na interpretação, né? Já paguei pau pra Encripteira de Ordem, eu vou pagar pau agora pros players. E foi uma bad trip do cacete, hein?
devemos dizer. Mas enfim, eles vão lá com os psicoleiras, acabam firmando um acordo e tal, de ir atrás do Couraçados, e ficou faltando só os psicoleiras falar com a Cindy, que é a líder do grupo deles, né? Como eu disse, ela é foda, vocês só tem que aceitar. A Cindy é a maioral. Enfim, conhecem lá o Sacrifício, que é o Kaito Rocha, que é o cara que aparece com cartaz desaparecido, que estão falando que é irmão do Ricardo, né? Não sei. Só sei que o cara é chato pra um cacete. Puta que pariu. 2 sacrifícios aparecidos são chatos pra cacete. Só o Henry parece que é o mais normal. E olha que é o Henry. A gente conhece o Henry. O Henry é paranoico, é psicopata. O Henry é tudo de ruim que existe. É um scripta. Mas perto dessa galera, o Henry parece uma boa pessoa, tá ligado? Mas enfim, não vou ficar dando hate aqui em cima dos sacrifícios. Mas o cara era muito chato, realmente. Mas foi bem importante o Kim e o Dalmo pegaram ali informações. É uma dupla que parecia que não ia dar nada. E na verdade foram que colheram mais o número de informações, né? Claro, tirando os documentos. Mas assim, só no boca a boca, só na lab e tal. Firmaram acordo com uma galera bem importante e tal. Foi bem da hora. Aí depois disso a gente volta pro Aguiar e pro Henry, né? E aí eles chegam lá no acampamento dos pássaros, né? Descobre que realmente teve todo o massacre lá dos vampiros e tal, e toda a cena gore, e a gente descobre o porquê que esse episódio teve classificação indicativa e porquê que o Cellbit não teve patrocínio, né? Não quiseram patrocinar e tal, mas enfim, eles catam lá informações e tal, e ao se aproximar do lago, o Aguiar acaba tendo ali uma visão também dele, do corpo dele, né? Eu acho que, né, como eu tô lidando, né? Vou tomar como isso por enquanto, tá, galera? Nos próximos vídeos aí a gente debate isso melhor. Se você discorda de mim, comenta aí, né? O que você acha, concordando, discordando, pontuando, o que você acha, não só dessa questão, de tudo que eu falei no vídeo, beleza? Mas o Aguiar tem essa lembrança de que, na verdade, né, eu fiquei até um pouco chocado de descobrir que o Aguiar era uma pessoa que sofreu com o paranormal, né? Então por isso ele e o Henry acabam se identificando ali. O que o Aguiar acaba vendo é que ele tem uma irmã, que ele se preocupa bastante com ela, que parecia que ser a única pessoa que não era importunada pelos pais ali, mas ele era importunado pelos pais, que eram ocultistas aparentemente, que louvavam alguma coisa do paranormal, e que o Aguiar tem medo de água. Me corrijam se eu estiver errado, mas porque ele pulou na água pra tentar salvar as empregadas da casa dele, uma parada assim, tá ligado? E aí eu acho que ele acabou se afogando ali, por isso ele ficou traumatizado com a água, né? Que é uma memória da infância dele que traumatizou ele, né? Que é comum a gente ter, às vezes, coisas que não podem ser nem tão, assim, absurdas, mas que, se tá envolvido com alguma coisa que te machucou na infância, vira um trauma muito grande, né? Então por isso o Aguiar tem esse medo bizarro de água, tá ligado? E aí, nesse momento ali, né, ele acaba revelando ali as coisas e tal, ele tem um surto, dá uns gritos ali, pá, e acaba se identificando bastante com o Henry, né, eles acabam criando uma parceria e o Henry fica até, tipo, meio, tá bom, beleza, tamo junto, mas não tem nada a ver esse negócio de ordem aí, não, vamos só terminar com essa tome aqui, né, não, mas eu vou parar com essa, não, beleza, tem nada a ver isso aí, tá ligado, tipo, mas eles acabam firmando ali um laço bem interessante. E aí, na volta, quando eles estão voltando desse lance todo, eles são surpreendidos, né, pelo vampiro, pela vampira, que agora eu esqueci o nome dela, só sei que ela é eslava, né, que eles são eslavos, de algum lugar da Europa aí, enfim, e, né, eu achei que eles não iam entrar em combate, mas a todo momento que a vampira falava, eu ficava, não, mano, essa maluca tá afrontando demais, mete a machadada na cabeça dessa doida, tá ligado? E aí eles vão nessa, vamos entregar, não vamos entregar as coisas, e o Henry acaba fazendo ali o ritual pra tentar convencer ela a largar as coisas, e na verdade ela acaba enfiando a espada no pescoço da Aguiar, e a Aguiar já vai quase de F só nesse momento aí, tá ligado? Mas aí rola toda a cena de combate, que foi a única cena de combate desse episódio, eu digo-se de passagem, e eu acho que nem necessariamente seria um combate, tá ligado? Se eles só ficassem com muito medo e tivessem entregado as coisas ali, que eu acho que não ia acontecer, porque ela instigou muito eles a lutarem. Mas se não fosse isso, eles iam ficar só no diálogo desse episódio. Mas teve essa cena e, cara, não teve o que dizer, não estragou o episódio, não baixou o nível e tal, como costuma acontecer, como as pessoas costumam falar. Na verdade, foi muito interessante, porque finalmente, depois de levar muita porrada e quase morrer, o Serial percebe que ele ia morrer, né? E o Aguiar põe a máscara. E finalmente a gente vê o que acontece com eles, né? E o Aguiar fica simplesmente insano. Ele quase morre ainda assim. Ficou com um pouco de vida ali, se eu não me engano, com 6 de vida, 9 de vida. Apesar de que a vida dele subiu quando ele se transformou, né? Quando ele botou a máscara. Mas quando... mesmo assim, ele ficou com 9 de vida ali e tal, não sei o quê. E ele finaliza a criatura, esse vampiro aí. E foi uma cena incrível, cara. As artes simplesmente incríveis, tá ligado? Muito foda. E aí eles voltam, né? Já de noite lá. Tem um papo ali rapidinho da Kemi falando do pai dela e tal, que ele caçava e ela tem uma brisa meio errada com esse lance, mas que talvez isso incentivou ela a ser sniper, tá ligado? Esse lance de caçar, enfim. E aí, no meio daquele bate-papo,
eles estão pensando o que eles vão fazer, o Aguiar tá contando ali e tal, que ele botou a máscara e não sei o que, meio que incentivando eles a fazerem isso caso precisem. E aí a Jai vai tentar enxergar o cara lá do cangaceiro que queria caçar o Kibungo, e com isso ela acaba enxergando um monstro vindo pra matar o Colosso. E nesse momento aparece o sino lá, né? Eu acho que indicando que mais um sacrifício foi morto. Ouvi gente falando assim rapidinho que talvez foi o sacrifício do Giovanni, e por isso o monstro tava doido, já sozinho, querendo matar o Colosso e tal. Mas o episódio meio que finaliza por aí, e a gente só vai saber o que vai acontecer no episódio 5. Bom, é isso. Esse episódio ficou quase como um resumo, né? Não comentei tanto assim, só pontei umas coisas ali e tal, enfim. Falo muito, né? Vocês sabem que eu falo muito, sou tagarela pra caramba, mas não, ele ficou tão grande, mais do que eu pensava, tá ligado? Ficou um pouco maior do que eu pensava, esse vídeo aqui. Mas isso bruto, né? Eu tô gravando agora, ainda vou editar ele, mas vamos ver. Queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar, como eu sempre falo, o que você acha, se você concorda, se você discorda e tal. E, cara, vamos ver aí durante a semana o que eu posto. Eu vou postar uns vídeos, assim, falando um pouco mais sobre a psique dos personagens e tal, motivações, como eu gosto de fazer. Como eu quero saber se vocês gostam também. Deixa aí no comentário, se você estiver ouvindo isso e falar, pô, eu gosto até, comenta aí. Mas é isso, vamos ver aí durante a semana. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado se você ouviu até aqui e até a próxima.